Então a gente vai resolver o problema resolvido, né? 6.1, tá? Na página 297 do BIR, nona edição. Que basicamente a gente tem essa treliça aqui. Ela tem um apoio fixo aqui em C e um apoio móvel aqui em E, tá? Então a gente tem duas forças atuando aqui nele. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos aqui essa treliça e 5 nós, né? Então a gente vai analisar cada um dos nós aqui, esse elemento dessa treliça, e fazer o cálculo aí dos elementos, se eles estão tracionados, se estão comprimidos e qual força atua em cada um deles. Então bora lá. Esse é o exercício da página 490, exercício 6.1. A gente tem que determinar, né, os esforços em cada um desses elementos dessa treliça, utilizando o método dos nós. Tá? Então a gente tem essa treliça aqui, tá, formada por 3 triângulos, onde a gente tem essas dimensões. Ela é apoiada aqui em VE, em E e em C, certo? Em E aqui a gente tem um apoio móvel, aqui em C a gente tem um apoio fixo, e temos duas forças sendo aplicadas aqui nelas, tá? Essa força de 9.000 newtons e essa força de 4.500 newtons, tá? Então a gente tem aqui no final do exercício, a gente quer ter as reações dos apoios dessa treliça, né? E também os esforços em cada um dos elementos da treliça. Então, vamos lá. Então, né, no método dos nós, o primeiro passo é o cálculo das reações de apoio, certo? Então, eu vou ter que encontrar as 3 equações que eu consigo calcular essas incógnitas, né? HC, VC e VE. Então, vamos começar fazendo o cálculo do somatório dos momentos em C. Tá? O somatório dos momentos em C, por que eu escolhi o ponto C? Porque no ponto C eu tenho duas forças que passam por ele, né? Que é a força VC e HC. Se eu tenho essas duas forças, eu anulo elas, né? Como elas são, elas coincidem com C, e elas não geram momento em C, só geram momento em C o VE, o 4.500 e o 9.000 newtons. Então, para eu calcular o somatório aqui, eu vou calcular a distância aqui, né, 1,8 vezes VE, que causa momento no sentido horário. Não tem outra força que causa momento no sentido horário, então eu vou fazer igual às forças que causam no sentido anti-horário, tá? Momento no sentido anti-horário, que é 4.500 vezes 3,6 e 9.000 vezes 3,6 mais 3,6, que é 7,2, né? Então a gente vai ter que VE é igual a 45 mil newtons, tá? Então a gente já tem VE, que é 45 mil newtons. Tá? Então, uma vez que a gente tem VE, eu já consigo calcular através do somatório das forças na vertical, né? Que aí eu só elimino o HC aqui do cálculo. Então eu sei que VE mais VC vai ter que dar 4.500 mais 9.000, tá? Então a gente tem VE mais VC, que é igual a 9.000 mais 4.500, e a gente vai descobrir que o VC vai ser igual a menos 31.500 newtons. Então o que significa esse negativo? Esse negativo, ele significa que VC, na verdade, não está sendo aplicado para cima, ele está sendo aplicado para baixo. Então, de duas uma, tá? Ou eu mantenho o negativo, escrevo aqui o negativo para minhas futuras buscas, né, considerado no cálculo aí, como negativo, e mantenho essa seta apontada para cima, né? Então, todos os cálculos, quando eu for fazer o cálculo do nó C, eu vou ter apontado para cima o VC, porém com valor negativo, ou eu tiro aqui o negativo e mudo o meu vetor aqui, que é o que eu quero fazer. Por que eu vou fazer isso? Porque é muito mais fácil eu lembrar, eu considerar já ele positivo aqui agora. Então eu já sei que ele é para baixo. Então VC aqui embaixo.
muito melhor eu considerar ele assim do que depois eu ter que ficar lembrando que eu tenho que aplicar um negativo no cálculo. Entenderam? Eu prefiro fazer assim. Recomendo também vocês fazerem isso. Então, uma vez que vocês viram, nossa, eu atribuí aqui o sentido errado. Ó, a hora que você encontrou que o valor é negativo, já vai lá e muda o seu vetor. Põe ele no outro sentido para você não ter mais problema com negativo depois. Porque eu sei que eu sou ruim pra caramba, eu sempre esqueço do negativo e depois eu vou calcular lá e eu acho que tem algum erro. Tá? Então, como eu coloquei agora, eu mudei o VC para baixo, no cálculo aqui eu poderia fazer da seguinte forma. Ó, o VC, agora que ele está para baixo, ele estaria do outro lado da equação. Então também eu poderia, mas isso aqui eu não preciso fazer, tá? Mas eu vou mostrar só para deixar, depois quando tirar o print para vocês, ficar certinho. Então vai ser VE igual, né? O VE que é o único para cima, igual aos que estão para baixo, que é VC mais 9.000 mais 4.500. Aí sim eu tenho que o VE, que é 45.000, vai ter que ser igual ao somatório desses outros valores aqui. Então, aí, agora que eu consertei o meu erro inicial, que não é um erro, tá, pessoal? É só um palpite nosso. A gente nem sempre a gente acerta, tá? Mas o negócio é a gente saber o que a gente faz aqui, o que interpretar um valor negativo, o que significa. Então, uma vez que eu interpretei, eu vou considerar agora sempre positivo. Então, o VC é 31.500 newtons. Ok? E é interessante que a gente consegue ver, né, que aqui é como se fosse uma gangorra. Então, daqui tem 45, tem 31.500 e do lado de cá tem esses outros valores. Enquanto o E está segurando aqui, equilibrando esses dois aí. Tá? Poderia ter chutado o VC, mas eu quis chutar para cima justamente para vocês entenderem o que significa se vocês encontrarem um valor negativo no cálculo de vocês, tá bom? Então, lembrem-se disso. Sempre que encontrar um valor negativo na conta de um vetor, você sabe que esse vetor, na verdade, está apontado para o outro lado. Então, agora faltou só o HC, né, que é a somatória de fx, a única que tem é o HC, né? Então, HC é igual a zero. Então, esse aqui é o mais simples de todos. Uma coisa a mais que eu já falo para vocês já calcularem de início, que vocês vão sempre precisar, e eu vou precisar calcular aqui agora, que agora eu tenho espaço, é esse θ aqui, ó, esse valor θ. Porque todas essas forças que estarão inclinadas, né, nos elementos aqui, ó, CE, BE, BD e AD, a gente vai, quando a gente fizer, por exemplo, o somatório das forças na vertical, vai ter que fazer o seno do θ, ou o somatório das forças na horizontal vai fazer o cosseno desse θ. Então, θ vai ser um valor que a gente vai ter que calcular sempre, tá? Vai ter que usar sempre. Então, é bom já calcular ele de início. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui essa cota, que é 2,4. Vou calcular o θ por aqui, ó. É 2,4 e aqui é 1,8, né? Que eu sei que é a tangente de θ, né? Então, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, 2,4 sobre 1,8. O meu θ vai ser igual a 53,13 graus. Eu pulei o passo aqui de fazer o arco tangente dos dois lados, porque eu acho que vocês já estão craque nisso aí, né? Então agora, pessoal, uma coisa interessante que vocês verem, vou colocar o θ aqui também, 53,13. Uma coisa boa de vocês notarem é que, por semelhança de triângulos, né, a gente tem aqui que é 1,8, 1,8 mais 1,8 vai dar o 3,6, tá? Então é por isso que eu coloquei o θ em vários lugares, porque são todos aqui são a mesma inclinação, ó, tá? Em relação à horizontal, ok? Então a gente vai sempre ter esse mesmo valor de θ aí, tá? Então assim, tá? Primeiro passo, né, que é o cálculo das reações, e eu já aproveitei e já calculei o θ que a gente vai sempre utilizar aí. Então, vamos calcular agora, vamos escolher um dos nós para a gente começar o método dos nós. Agora, iniciando o passo 2, né, que é a escolha de um nó que tenha apenas ligados dois elementos. Tá? Então, aqui a gente tem dois nós, tá? Que tem apenas dois elementos ligados. O nó A, que tem o elemento AD e AB,
E o nó C, que tem o elemento BC e CE aqui. O nó E tem 3, o B tem 4, o D tem 3. Então, eu não posso começar por esses aqui. Eu tenho que escolher entre o A e o C. O livro escolheu o A, tá? Então, eu vou escolher o C, para vocês poderem ter dois tipos diferentes de exercício feito, o mesmo exercício, fazendo por duas formas diferentes, tá? Então, se vocês quiserem ver começando pelo nó A, vocês olham no livro aí, e aqui vocês vão ver como é que faz através do nó C, ok? Então, pelo nó C, eu vou fazer o DCL dele. Então, aqui está o DCL do nó C. A gente tem uma força para baixo aqui, na vertical VC, certo? Que as forças que estão aqui em roxo são as forças conhecidas, tá? Eu vou caracterizar assim. O HC, como é zero, eu nem coloquei ele aqui, tá? E agora a gente tem essas forças FEC e FBC. Por que, detalhe, a letra do nó, que é o nó é C, né? Eu vou colocar sempre em segundo lugar, tá? Então, FEC significa a força que o nó E faz no nó C, através do elemento EC. Entenderam? Então, a força de E em C e a força de B em C, tá? Força que o nó B faz no elemento C. Quando a gente for calcular o nó em E, vocês vão ver que não vai ser um FEC, vai ser um FCE. E o interessante é que a força também, como ela aqui está apontada assim, eu coloquei apontada assim, no nó E vai estar apontada para o outro lado. Ou seja, eu inverto aqui, né, FEC vai para FCE depois, e inverto o sentido também. Então é uma coisa legal, é só uma forma de que eu considero para me policiar, que eu sei que essa aqui é a força que está no sentido certo, para eu não copiar depois lá embaixo a força FCE no sentido igual a FEC. Aí eu vou ver que vai estar errado, tá? Então, essa aqui é só uma forma de verificar, uma forma de você também, um macete aí que eu ensino vocês, tá? Outra coisa, qual sentido adotar, né? Eu posso adotar tanto para baixo quanto para cima, FBC tanto para a direita quanto para a esquerda. Aí eu faço uma análise aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um palpite meu. Como tem VC para baixo, vai ter que ter uma força que vai estar, pelo menos ter uma componente para cima para equilibrar com VC. Entenderam? Como o FBC é na horizontal, não vai ter nenhuma força, não vai ter nenhuma componente, né, na vertical. A única força que teria uma componente na vertical seria FEC. E FEC, então, para ele contrabalancear com o VC, eu tenho que colocá-la inclinada para cima. Tá? Aí eu sei que a componente na vertical vai estar para cima para igualar com o VC. Aí, uma vez que eu coloco então o FEC na inclinada para cima, o FBC eu coloco para o outro lado, porque FBC, né? O FEC vai ter uma componente para a direita. Então, para contrabalancear, eu ponho o FBC, tá? Eu preciso preocupar com isso? Não. Eu poderia colocar qualquer lado aqui, qualquer direção, e eu vejo depois. Se ficar negativo, eu vou lá e troco, tá? Mas eu vou colocar assim para mostrar para vocês como é que eu faço a análise, tá? Se vocês já quiserem tentar no exercício de vocês já analisar assim, seria excelente, porque vocês economizam um tempo, tá? Uma hora vocês vão começar a olhar e falar, essa aqui é em tal sentido, essa daqui em tal sentido, tá bom? Então vamos lá. Vou iniciar, né? Como eu não posso iniciar pelo somatório das forças na horizontal, que dá duas incógnitas nas forças na horizontal, eu conheço só VC, então tem que ser em Y, né? Tem que ser na vertical. Então aqui eu tenho que a minha força FEC vezes o seno de θ, né? Que vai dar aqui, né? Seno é o cateto oposto, né? Então seria vezes o seno de θ igual a VC. Então eu já consigo aí, fazendo VC sobre o seno de θ, né? Eu já tenho θ aqui. Eu já consigo o meu cálculo aí de FEC sendo igual a 39.375 newtons, ok? Então, FEC, EC, eu vou colocar aqui no elemento, tá? 39.375
375 newtons. E agora, para calcular FBC, né, somatório das forças em X, que vai ser a força aqui em FBC, né, para esquerda, e para a direita vai ter FEC vezes o cosseno de θ. E calculando, eu descubro que FBC vale 23.625 newtons. Então, FBC, esse aqui, 23.625 newtons. Tá? Acabou o exercício? Não. Falta ainda descobrir se eles estão em tração ou em compressão. Então aí tem várias formas de vocês decorarem, né, o que significa o sentido aqui das forças em relação ao elemento. Tá? Eu gosto de falar da seguinte forma. A força EC também pode ser considerada a força que o elemento EC faz no nó C, certo? E a gente está vendo que o elemento EC ele empurra o nó C. Tá? Então, se eu for calcular um DCL, vou colocar aqui um elemento EC, por exemplo, se eu for calcular um DCL dele, a FEC eu vou ter que fazer um sentido contrário, certo? Então, o sentido contrário estaria assim. E para ele ficar em equilíbrio, radical tem que colocar no outro sentido, entendeu? Significa o quê? Que ele está em compressão, tá? Então, FEC é compressão. Como é que eu consigo já ver de primeira, sem precisar fazer o DCL do elemento? Eu já olho que, se ele está empurrando o nó, pela terceira lei de Newton, significa que o nó está empurrando ele também. Entenderam? Então, se a força aponta para o nó, significa que o nó vai apontar a força dele de volta para ficar em equilíbrio. Se ele está empurrando, se a gente está empurrando o elemento, estou empurrando o elemento aqui, ó, quer dizer que ele está sendo comprimido. Entenderam? Então, FEC eu consigo saber que ele está sendo comprimido justamente porque ele está empurrando o nó. Então, FEC, compressão. Tá? Então, isso aqui significa compressão. Em BC já é o contrário, ele está puxando o nó. Tá vendo? Então, o elemento BC, se eu fizer o DCL dele aqui, ele puxa o nó. Se ele puxa o nó vai puxar de volta. Ele, pela terceira lei de Newton, o nó puxa o elemento de volta. Então, ele puxa, e para contrabalancear vai ter outro nó B aqui puxando ele também. Isso aqui significa tração. Então, se ele puxa o nó puxa ele de volta. Então, o nó está tracionando o elemento BC. Então, esse esforço em BC é um esforço de tração. Tá? Então, depois que vocês analisarem, calcular a força, vocês têm que fazer essa análise, se é compressão ou se é tração. Então, FEC, que é o elemento C aqui, eu vou colocar que é compressão, vou colocar um C, e BC, que é tração, eu vou colocar um T. Beleza? Então, pessoal, é assim que a gente faz a análise de elementos da treliça, tá? Primeiro a gente calcula o esforço interno, tá? E depois a gente descobre a natureza desse esforço, se é compressão ou se é tração, através do sentido das forças ali nas extremidades, tá bom? Então, vamos lá para calcular agora num próximo nó.